Olá, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e animados para essa aula. Hoje nós temos um assunto muito, mas muito interessante e importante para nós darmos prosseguimento à nossa disciplina. Se você olhou aqui na nossa abertura, novamente vou voltar para a gente poder ver. Nós vamos trabalhar com a lei de Ohm. Na última aula, eu mostrei para vocês que num circuito, quando nós fizemos nosso primeiro circuito para poder acender o LED, eu precisei colocar um resistor, porque senão o LED ficaria sobrecarregado, né? Então hoje eu vou ensinar, nós vamos aprender todos os passos de como calcular a resistência da maneira correta. Nós vamos entender como é que é o funcionamento desse assunto, tá joia? É bom e importante nós lembrarmos que na hora que nós vamos projetar algum sistema, que tudo precisa estar devidamente calculado, para que uma parte do sistema, no caso de hoje o LED, não trabalhe com uma carga, com uma corrente ou com uma voltagem que excede a sua capacidade. Isso, se eu fizer dessa maneira, se eu não calcular de maneira correta, o que vai acontecer? Eu posso fazer com que a vida útil do meu LED ou de qualquer um dos componentes seja diminuída, ou até mesmo eu posso queimar o equipamento, queimar o componente, tá bom? Então, vamos partir então para a nossa apresentação. Desde já, eu peço a você que pegue uma caneta, pegue um papel e vá anotando as informações, porque hoje são muitas informações e eu preciso que você fique muito bem atento e compreenda aquilo que é proposto para essa aula de hoje. Depois nós vamos partir para a nossa discussão e aí a gente pode, então, de posse dessas anotações, discutirmos sobre o assunto. Tá bom? Então, podemos começar então a nossa apresentação? Vamos lá então. Então, na nossa quinta aula, nós estamos tratando sobre a lei de Ohm. E o que é a lei de Ohm? Bem, a lei de Ohm é uma lei física que vai trabalhar com três grandezas elétricas: a tensão, que é medida em volts, a corrente, que é medida em amperes, e a resistência, que é o R, em um determinado circuito. Eu quero fazer aqui então um primeiro parênteses para nós tratarmos de tensão e corrente. Se você der uma olhada no chuveiro da sua casa, você vai ver lá que tem a tensão, a corrente e a potência. Temos três variáveis nessa história. O que é a tensão? A tensão é a voltagem que passa no circuito. No Brasil nós temos aí, pelo menos aqui em Viçosa, em Minas Gerais, uma tensão de 120 volts. Se nós formos para outros lugares do Brasil, você vai ter uma tensão de 220. Essas são as duas tensões comuns, né, e usadas no Brasil. Então, os equipamentos eletroeletrônicos, eles vão trabalhar na entrada com essa tensão. A corrente é também chamada de amperagem. A corrente vai ser a segunda variável dessa equação. Quando você pegar, por exemplo, o carregador do seu celular, você tem o seu celular e você tem o carregador. Quando você olha no carregador, você vai dizer o seguinte, você vai lá, vai estar escrito lá o seguinte, ó, ele é um carregador bivolt, trabalha de 90 até 240 volts e ele tem uma amperagem ou uma corrente de 1 ampere.
ou de 2 amperes. Então essa corrente é o fluxo de energia, né, que vai passar por ele. Então vamos lá. Então verifica-se a lei de Ohm a partir das medições de tensão, corrente e resistências realizadas nesses circuitos. Então nós temos uma fonte geradora, uma bateria, nós temos uma resistência e nós temos o LED. E a gente então vai calcular isso muito tranquilamente, tá bom? E quando e como é utilizada a lei de Ohm? Então, nós precisamos, eu falei isso lá bem no início, nós vamos utilizar essa lei para a gente achar o ponto exato de corrente, voltagem, resistência, para nós não danificarmos o equipamento. Imagina só, nós vamos ver ainda nessa aula, que o LED ele tem uma corrente máxima que ele vai suportar. Se eu colocar um pouco a mais, a sua vida útil vai diminuir. Se eu colocar mais ainda, se eu acessar essa voltagem, desculpa, essa corrente for mais ainda, eu vou danificá-lo. Então, vai ser a proteção para esse circuito, tá bom? Aí nós chegamos nesse ponto. Como saber as informações de voltagem, tensão e resistência para um LED? Então, a tensão e a amperagem, ela vem pela rede elétrica. Então, preste atenção, vamos entender o funcionamento disso, tá bom? Então, quando eu ligo o LED de uma corrente elétrica, bem, só novamente um novo parênteses. Daqui 2 aulas, sem ser a próxima, na outra aula, nós vamos trabalhar com o conceito de corrente alternada e corrente contínua, tá? Mas no momento nós vamos pensar apenas na corrente contínua. Daqui 2 aulas nós vamos compreender quais equipamentos trabalham com corrente contínua e quais equipamentos trabalham com corrente alternada, quais as características de ambas, tá bom? Então, fechando esse parênteses, voltemos então ao nosso slide. Então, o LED ele vai funcionar no espectro que nós conhecemos como corrente contínua. E eu preciso então determinar quais são as suas variáveis máximas e mínimas em relação à tensão. Eu vou colocar uma tensão nela, quanto que eu posso colocar que não vai queimar? Percebe? Se eu pego um LED e coloco numa voltagem ou numa tensão muito alta, ele vai pipocar, vai queimar. Se eu colocar na voltagem muito baixa, ele pode nem acender. Então a gente precisa descobrir qual é esse range, essa faixa de voltagem, de tensão, para ele poder trabalhar com segurança. Tá bom? Então, como é que eu faço isso? A melhor forma de nós conhecermos um determinado objeto é conhecermos o seu datasheet. Todo equipamento vai ter um pequeno manual que vai dizer especificamente, no caso do LED, qual que é a sua tensão, qual que é a sua amperagem, qual que é a sua luminância. Se nós pegarmos, nós vamos ver isso mais à frente, o datasheet de um sensor de temperatura e umidade, que é o que nós vamos estudar, o DHT11, nós vamos ver
como é que ele transforma energia em voltagem ou em temperatura para nós podermos ler, qual é a voltagem de entrada, como é que é feita essa conversão, qual é a pinagem dele. Então o datasheet, a tabela, ele vai mostrar todos os parâmetros para eu poder obter desse componente a sua melhor performance. Beleza? Então, vamos lá. O problema que nós temos com os LEDs é que nós não temos, na maioria das vezes, quem o produziu e qual é o seu datasheet preciso. Então, tem uma tabela que está proposta aí, aqui logo abaixo, onde eu montei nessa tabela as cores e seu range para cada uma das cores da sua tensão. Então perceba, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 LEDs e cada um deles vai ter características diferentes de voltagem. O que são para eles comuns são a amperagem, que é medida aqui em miliamperes, 20 mA, tá bom? Então, olha só, se você trabalha com o vermelho, você vai ter LEDs que vai de 1.8 até 2 volts. Se você trabalha com LED branco, vai de 2,5 a 3. Então, quando você tiver um LED verde, você vai trabalhar dentro desse range. O LED branco, na verdade não é branco, né? Aquele luz branca, né? Não é aquela incolor, é aquela luz igual luz fluorescente, né? Vai trabalhar entre 2,5 e 3. E aí, o que a gente pode fazer por questão de segurança é utilizar a menor tensão que é proposta para ele. Ao invés de 2, para o vermelho, né? Ao invés de 2, 1.8. No azul, ao invés de 3, 2.5. E aí, nós podemos medir com um multímetro para saber qual que é a amperagem que vai passar por ele, que vai suportar. E a gente pode então fazer as adequações a partir do uso do multímetro. Veremos o uso do multímetro mais à frente, na próxima aula, tá? Quando nós fizermos lá no Tinkercad, e também eu vou filmar, a expectativa é essa, filmar o uso do multímetro, tá bom? Continuando aqui então. Como calcular a resistência de um LED? Né? Eu preciso colocar a resistência no LED. Como é que eu vou fazer para calcular? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que existe uma fórmula para calcular o resistor. E vai dar a fórmula muito simples, né? Eu tenho resistência igual a voltagem de entrada. Então, pensemos em 5 volts menos a voltagem, a tensão do LED. Novamente, que eu quero voltar e falar o seguinte: por questão de segurança, utilize a voltagem menor. E esse o resultado dessa subtração eu vou dividir pela amperagem que já foi proposta. Então, se nós voltarmos um pouco aqui, eu sei que o vermelho é 1.8 a 2 volts e a sua corrente é de 20 miliamperes. Então, eu tenho aqui a seguinte fórmula já com a sua montagem, ó. Resistência é igual, eu propus que a entrada fosse de 5 volts, né? Fosse, por exemplo, os 5 volts do Arduino. Mas nós podemos trabalhar com qualquer tipo de voltagem. Menos 1.8, que é a voltagem
a tensão do LED proposto, dividido por 0,02. Preste atenção, que aí eu preciso fazer a relação de potências, né? Miliamperes é 0,02, tá bom? Então, 20 miliamperes. Então, fazendo essa operação aqui, eu vou ter a resistência de 160 ohm. Então, esse aqui é o valor que advém desta operação. Se eu fizer uma proposta de alterar qualquer um dos dois valores, dos dois parâmetros, tanto a voltagem de entrada quanto a voltagem de saída, aí você verá que, certamente que haverá uma modificação da minha saída do meu resistor. É só você pegar a calculadora do seu celular e fazer, você vai ver como é interessante, tá bom? Novamente aqui eu faço as considerações sobre a voltagem por questão de segurança, pegar menor, né? E eu preciso reescrever de miliamperes para amperes para poder chegar nisso aqui. Então dá 0,02 amperes, que são igual, que é a mesma coisa de 20 miliamperes. Beleza? Então, gente, continuando aqui a nossa apresentação. Eu já sei então que o meu valor aqui é de 160. E eu pergunto assim, mas depois de saber qual a melhor resistência, como escolher o melhor resistor? Então, tem aí agora um novo conceito que a gente ainda precisa aprender. Cada resistor, ele vai ser visto e determinado de acordo com as anilhas coloridas que tem isso nele. Tá bom? Então, eu tenho aqui as cores, e essas cores é que vão me dizer qual é a resistência que foi, por exemplo, determinada aqui em R. E aí é só eu fazer, né? Eu tenho então 3 anilhas com as 3 cores que vão me dizer qual é a resistência do meu resistor. E eu tenho uma 4ª anilha que vai me dizer a tolerância do resistor, porque o resistor ele não é 100% estável. Ele pode trabalhar com a tolerância para mais ou para menos. Os mais comuns de serem utilizados, no caso da resistência, são as anilhas douradas e prateadas. As anilhas douradas, que é a anilha mais à direita, ela vai ser de 5 para mais ou para menos. E o prateado de 10 para mais ou para menos. Aí, quando nós vamos olhar, por exemplo, 160, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Eu preciso, então, eu sei que meu primeiro é 1, 6, né? E o terceiro aqui é interessante. Então, vamos lá, vamos calcular primeiro aqui o 1. O 1 é a primeira anilha. Então, tem aqui a primeira anilha. Qual que vale 1 aqui? Marrom, né? Então, temos aqui o marrom. Depois, eu tenho 6 na segunda anilha. A segunda anilha com 6 é o azul. Então, já tem 2 anilhas. Nós já temos o marrom, azul. A terceira faixa é a faixa de multiplicação. Como assim? Eu vou adicionar zeros à direita. Se eu tivesse marrom, azul e preto, eu teria uma resistência de 16 ohm. Por quê? A terceira faixa, quando é zero, ele não vai adicionar nada. Ele não vai ter um fator multiplicador. Ele multiplica por ele mesmo. Bem, se eu tenho agora 160, eu tenho marrom, azul, e eu preciso de um fator multiplicador que multiplique por 10, que é o marrom.
eu vou adicionar mais 0. Eu vou pegar os meus 16 e eu vou multiplicar por 10. 160. Então, tenho marrom, azul, marrom. Então, a minha anilha vai ser marrom, azul, marrom. Muito interessante, né? Então, mas como é que a gente faz? A gente precisa decorar tudo isso? Cada uma das cores e quais são os fatores e qual é a tolerância? Bem, veja bem. Para quem mexe com isso todo dia, naturalmente, a gente acaba por decorar. É igual a linguagem de programação. Lembra que nós vimos lá que o pinmode serve para você configurar o pino, que o digital write serve para poder escrever na saída digital, que o delay vai parar, né? Que o if vai fazer uma comparação para ver qual que é maior, qual que é menor, né? Então, esses comandos do Arduino e da linguagem de programação, naturalmente a gente acaba por decorar. Da mesma maneira, é isso aqui. Mas existem algumas alternativas e auxiliares para a gente poder fazer isso de maneira mais fácil. Mas vamos com calma que nós vamos ver isso, tá bom? Veja bem, um dos problemas que quando a gente faz um cálculo da resistência é que pode acontecer de nós não acharmos o resistor exato. Às vezes a gente chega perto, às vezes a gente não tem em mãos. Então, qual é as possibilidades que nós temos? Bem, nós podemos fazer associação de resistores. Essa vai ser daqui 3 aulas. Nós vamos aprender a fazer a associação de resistores, e aí a gente vai lembrar de um conteúdo de físicas lá do ensino médio. Aí vocês vão ver, nossa Deus, como é legal aquilo que nós aprendemos ser aplicado na prática, tá bom? A segunda opção é pegar um resistor com um valor mais próximo. Por exemplo, o meu resistor proposto aqui no nosso exemplo é de 160 ohm. Tudo bem até aí? Muito fácil, né? Nós já aprendemos a calcular. Na tabela dos resistores mais comuns que você encontra nas lojas de eletrônica, o mais comum, ou mais perto do 160, né? Ou é o de 150 ohm ou de 180. Por questão de segurança, você vai trabalhar com o valor mais próximo acima. Porque se você está trabalhando no limite e você pega um valor mais próximo abaixo, ele pode sobrecarregar o sistema. Tá bom? Então, nós pegaríamos aqui o de 180 ohms. Ou nós faríamos algum tipo de relação, de associação de resistores, né? Nós veremos isso daqui 3 aulas. Tá bom? Agora, além da tabela de resistores, existe alguma forma de saber quais cores eu devo usar? Então, existem algumas ferramentas muito interessantes. A primeira delas, nós vamos ver aqui agora, é um aplicativo para o Android. Existem vários, tá? Isso aqui é tranquilo. Eu vou mostrar um para vocês poderem ver como é interessante. Os aplicativos, normalmente, eles não calculam só resistência. Eles vão calcular outras coisas e você vai poder fazer uso para vários componentes, tá? Então você pode trabalhar com capacitância, com diodo, com um monte de coisa interessante. Ele vai mostrar alguns circuitos integrados, como por exemplo o 555,
que é um circuito temporizador muito usado, tá? Então, nós temos aí um monte de coisa legal. Então, vejamos aqui esse aqui então é o Electrodoid. Vou dar um play aqui para a gente poder compreender o seu funcionamento, tá? Então, olha só, ele tem a tabela de códigos, ele tem códigos de resistores SMD, que são, eu falei isso na outra aula, né? Foi um dos nossos colegas comentou. Eu tenho aqui os resistores SMD, corrigindo a lei de Ohm, que nós fizemos aqui, ele pode calcular também, né? Ele tem aqui divisor de tensão, que é uma coisa interessante também. Olha só, resistências em série, em paralelo, ele pode me ajudar a calcular, tá bom? Fiquemos hoje apenas com os códigos de cores do resistor. Então vou dar o play aqui, tá bom? Então aqui eu tenho, e aqui eu mostro, ó, no meu resistor eu posso mostrar aqui, ó, eu escolho a primeira, eu escolho a segunda, né? Escolho a terceira, então ele vai me mostrar como funciona, ó. Então eu tenho de 1K, de 10K, escolhendo cada um das cores. Olha só, muito interessante, né? Ó, se eu for escolhendo cada um deles, vai me mostrando o valor dele. E aí eu tenho a lei de Ohm que nós vimos hoje. Então eu vou mostrar ali, ó, a voltagem. Vou mostrar, alterei para 9, né? Ele vai me calculando, vai mostrar qual que é o valor da minha resistência. Aí eu vou dizer para ele qual que é a minha amperagem. Vamos pegar aqui o 0,2. Olha só, ele me calculou a resistência de 450 ohm. Se eu colocar uma voltagem de 9, ele já vai me calcular como 450, né? Muito legal, né? Então nós temos aí aplicativos que podem me ajudar demais, tá? Me ajudar muito nisso aí, tá bom? Então vou parar aqui. Voltando aqui. Existe também alguns sites muito interessantes. O primeiro deles, que é muito parecido, né, com o Electrodoid, é um site para calcular o código dos resistores. Então, eu posso, a primeira coisa que eu vou fazer é qual é o número de quantos, né? Quantas faixas, né? Eu tenho 4, 5, 6. Vamos pegar aqui 4 faixas. Então, eu tenho aqui o primeiro é marrom. A segunda faixa vai ser o azul. E o fator multiplicador, que é o... Opa! A primeira faixa, segunda faixa, aqui. Eu tenho aqui então de 160, tá? Eu tenho aqui uma tabela de cores também que eu vou poder escolher, né? Ó, no primeiro aqui eu vou escolher o marrom. No segundo eu posso escolher aqui também. Então para cada um deles eu tenho aqui a nossa relação. Muito legal, né? O segundo site também é uma calculadora gráfica de resistores. Eu quero só fazer uma ressalva que esses dois sites que eu estou agora aqui, eles estão no PDF, tá bom? É só clicar no PDF que você vai abrir o site. E aqui eu tenho novamente, ó, nesse aqui eu posso escolher, ó, eu tenho o primeiro, a primeira anilha é o marrom, a segunda anilha vai ser o blue, 160 ohms. Como eu já estava com o marrom, né? Se eu escolher aqui o black, ele cai para 16 ohms. Se eu escolho o brown, o marrom, eu tenho 160 ohms. E aqui eu tenho a mesma tabela. Muito interessante, né? Então, nós temos aqui dois sites. E eu tenho, e aqui eu quero fazer uma ressalva muito legal.
é que eu tenho o terceiro site, que é um simulador. Eu consigo simular a entrada de energia, consigo simular o resistor e ele vai me calcular a amperagem do circuito. Então, esse aqui é muito interessante também. Então, vamos aqui para a gente poder ver como é legal, tá bom? Então, eu tenho aqui, relembrando que isso também está no PDF, tá? Então, vejamos, olha, eu tenho aqui a minha voltagem, eu tenho aqui a minha resistência e eu tenho aqui a minha amperagem, né? Então, se eu tá desligado, né? Já vou deixar ligado e eu vou poder aqui mexer, ó. Quando eu trabalho aqui com 30 volts, né? Eu posso vir aqui, Veja bem que quando eu for diminuindo aqui a minha voltagem, ele vai mostrando a minha amperagem de acordo com a minha resistência. Se eu mudo aqui agora a minha resistência, diminuindo a minha resistência, ele vai fazendo a alteração da minha amperagem em relação à minha voltagem. Eu peguei aqui 10 volts, joguei aqui numa resistência de 87, minha amperagem foi para 114. Nós temos que lembrar que aqui ele não tá fazendo a relação, a subtração da voltagem de entrada menos a voltagem do meu resistor. Então, é importante você pegar a calculadora, né, e fazer a devida relação, né? Então, vamos lá. Se eu tenho 5 volts de entrada, então vamos lá, calma. Eu tenho aqui 5 volts de entrada. Só que aí o meu resistor, o meu LED, ele tem 1.8, que é o resistor vermelhinho. Então, 5 menos 1.8, eu vou ter aqui então uma voltagem de entrada aqui de 3.2. Perceba aqui, ó, que a minha no resistor, no multímetro aqui, a minha amperagem está muito alta. Eu vou queimar. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Vou ter que ir aumentando. E aí a gente já sabe como é que nós já calculamos isso antes, né? A minha aqui vai ser de 100. Opa, passou, né? Tá menos, ali, ó, tá 17, 18. Eu vou diminuindo a minha resistência, ele vai aumentando a minha amperagem, no caso, meu miliampere. Quando eu chegar aqui em 160, chegou nos 20 miliamperes. Percebeu como é que é muito legal esse simulador? Então você pode aqui fazer simulações para a gente poder fazer. Eu quero ligar o meu LED em 9 volts. Opa. Então aqui, 9 volts, 8,5, 9 volts. Só que aí, os meus 9 volts, eu tenho que tirar 1.8. Então, tenho 9, né? Menos 1.8. Eu vou ter, então, 7.2 volts. Se eu jogar... Ó, estou com 45 miliamperes. Se eu pegar esse 7.2 e dividir por 0,02, eu vou ter eu preciso ter uma amperagem de um resistor de quanto, né? Dividido por 0,02. Eu vou ter que ter aqui segundo o cálculo que eu fiz aqui agora, eu preciso ter um resistor de 360, 20 miliamperes direitinho.
Muito legal, né? Esse é o assunto que me fascina, tá bom? Voltemos aqui então, se vocês me permitem, a nossa apresentação. Então, aqui nós temos o site, né? A fotografia do site. Então, para a gente poder calcular simular, né? O uso do multímetro, mais os nossos valores de entrada, que é a voltagem, e o nosso resistor, né? Sem precisar queimar. Então, vamos partir agora para algumas coisas práticas, tá bom? Vamos lá. Eu preciso que você faça algumas simulações lá no simulador e alguns cálculos lá naqueles dois sites. Se você puder, instale também no seu celular o Eletrodroid. Ele é muito, né? Como eu já falei para vocês, ele tem muito recurso interessante. Então, se puder, pode também fazer a instalação. Existem outros softwares, então você fica à vontade. E se você tiver espaço no seu celular, instale para você poder ver as funcionalidades dele. E a melhor coisa que nós temos para poder fazer agora é exercitar. Exercitar, para a gente poder compreender o funcionamento da lei de Ohm, tá bom? Então faça isso. Na nossa parte online, quando nós estivermos conversando, aí você vai poder tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Faça e vá com muita calma para a gente poder compreender esse assunto, tá joia? Então tá bom, gente, ó, muito obrigado pela participação, pela paciência de estar aqui, tá bom? E até nossa aula de discussões. Fique com Deus, até lá.